amigos da JPTV, do portal JP News. Estamos com o programa originalmente da RPM Rádio, aqui o nosso estúdio aberto hoje com Ernesto Lauer. Tudo bem, Lauer? Tudo bem, tudo tranquilo. Bom dia aos nossos radionautas, uma satisfação estar aqui novamente, né? Hoje amanheceu chuvoso, né? Mas já amainou a chuva. É verdade. Laura, a notícia que chega aqui agora: novos semáforos no centro de Montenegro devem entrar em operação na semana que vem. Importante isso, né? Os novos serão instalados aonde? Em várias ruas do centro, inclusive naquela rua da Fernando Ferrari. Exatamente. Que é uma reivindicação antiga do vereador Gustavo Zanata. Né? Sim. Aquilo ali é uma zona perigosa, né? Interessante. É verdade. Bom, a notícia diz assim que iniciaram nessa manhã os trabalhos de instalação dos novos conjuntos semafóricos no centro da cidade. A diretoria de trânsito coordena a operação nas esquinas da Rua Oswaldo Aranha, com o capitão Porfírio e o João Pessoa com o Fernando Ferrari. Isso é rápido para instalar, né? Eu creio, porque eu não vi nada, né, de trabalho nesse sentido, mas se a promessa é até a semana que vem, esperamos que se efetive, né, dentro do prazo. E pela informação aqui, será instalado uma sinaleira aqui, em frente a Para Todos, na Oswaldo Aranha, com o capitão Porfírio. Né? É também a outra área, porque a mão única agora, né, da Capitão Porfírio. Da Capitão Cruz também, né? Antes podia haver o deslocamento da Santos Dumont até a Oswaldo Aranha, podia se deslocar nos dois sentidos, né? Agora não mais. Então o único sentido que ficou é esse da Capitão Porfírio, né? De quem vem de fora, né? Muito bem, Ernesto Lauer. Seguimos aqui com notícias do portal JP News. O presidente da CI fala sobre o plano de carreira. Ele diz assim, é preciso estar atento para não cometer os mesmos erros do governo do Estado. O que acontece, Adriano? Nós estamos vivendo num período muito difícil, econômico e financeiramente, né? Eu questionei isso ao vereador Renato Krantz para ver se a Câmara realmente tinha feito um estudo aprofundado do impacto orçamentário, né? Porque o impacto orçamentário ele tem que ser feito numa projeção de 2 anos para frente, ao menos, né? E nós vamos chegar no limite de 48%. O limite máximo é de 52%, né? A folha de pagamento representar 52% do orçamento. E já nos 48% é um sinal de alerta, né? É um sinal de perigo. A luzinha vermelha começa a piscar. E nós vamos chegar a esse limite, né? Agora, muita gente tem se manifestado no sentido de que no futuro o prefeito vai ter o trabalho quase que único de administrar a folha de pagamento, né? Porque ela vai chegar num patamar muito elevado. E isso dificulta daí as novas contratações, né? Dificulta inclusive a admissão de CCs, de FG, concessão de FG. Então, eu espero que realmente a Câmara tenha feito esse estudo apurado e que tenha votado, né, de acordo com esse parecer técnico e que esse parecer técnico se efetive, né, que não haja prejuízo futuro, né? Olha o que ele está dizendo aqui também, essa conexão de um salário melhor com menos necessidade de horas extras é difícil de entender. Hora extra, segundo o Valdir Kleber, deve ser feita por necessidade e não de acordo com o salário do servidor. A hora extra tu só pode colocar um funcionário a trabalhar fora do horário normal dele quando houver uma exigência, né, premente, né, de se fazer um serviço fora do horário normal de trabalho. E eu vejo assim, o que se fazia antigamente? Antigamente se faziam mutirões, né, para arrumar as estradas do interior. Hoje nós não temos nem condições de pensar em mutirão, porque o nosso parque de máquinas está sucateado. Nós temos aí
o próprio jornal O Progresso fazendo enquetes sobre as máquinas chinesas, sobre o parque de máquinas, e nós sabemos que essas máquinas estão paradas, elas não têm peça para reposição. Então isso é muito difícil, Adriano. Mas isso também não vai demandar hora extra. Mas o que vai acabar acontecendo? Tu vai terceirizar então a manutenção. Mas tu tem os funcionários lá, eles vão ficar ociosos? Na verdade, tem os funcionários e tem o maquinário, só que não funciona o máquina. Não funciona. E esses funcionários estão ociosos, então. Estão lá no pátio sem fazer nada. Porque eles são operadores de máquina e não podem operar porque não existe a máquina. Então, é uma situação delicada, né? E veja, nós passamos agora por 3 situações de enchente. São situações de calamidade que tu tens que enfrentar e tem que fazer hora extra, né? E isso vai refletir, quer queiramos, quer não queiramos, isso vai refletir na folha de pagamento no futuro, né? Isso reflete. Lá agora de muda de assunto, foi inaugurada a Horta Comunitária, um espaço saudável lá na Estação da Cultura, num trabalho de aproveitamento de espaço na Estação da Cultura em Montenegro. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente realizou hoje a inauguração da Horta Comunitária. Em menos de 30 dias, o local que estava sendo sem uso, apelidado de lixão, recebeu tratamento e, com a ajuda da comunidade, virou um espaço que semeará plantios e fomentará a educação, amizade, convívio e diferentes outros sentimentos que se brotam com harmonia. Para ti que és um frequentador da Estação da Cultura, uma boa notícia, né, Laura? É muito bom. É verdade. Eu não frequento tanto a Estação da Cultura, eu vou eventualmente lá. Eu frequento mais a biblioteca, né? E o museu. Mas faz parte, né, do todo. Faz parte de todos, do todo cultural da nossa cidade. Isso. Olha só, Laura, ontem o Jornal Progresso completou seus 114 anos retratando a história de Montenegro. É isso mesmo, dia 1º de dezembro de 1901, né? Exatamente. Foi fundado pelos irmãos Lampert. Interessante que na época o jornal era escrito uma página em português e outra em alemão, porque havia muitos descendentes e mesmo alemães que vieram na inauguração de 1824. Um dos Lampert era casado com uma Kauer, né? Sim. Na árvore genealógica nós somos parentes, né? Dos fundadores do Progresso. Então havia esse entendimento de que muitas pessoas não sabiam ler o português, então tinha que ter páginas em alemão também, né? E tinha, né? Muitos, né? Foi durante muito tempo. A última página, se não me falha a memória, é editada toda ela em alemão. Legal. Ernesto Laura, sindicatos fecham... E, aliás, é só um adendozinho, né? Quem tiver interesse em conhecer esse manancial antigo, é só dar uma chegadinha lá na biblioteca e pegar, né? Está tudo encadernado, está lá para olhar, né? As folhas amarelas, né? Ou amareladas pelo tempo, né? Só não se tem ainda um primeiro exemplar ainda. Estamos em busca do primeiro exemplar do jornal. Isso é verdade. Ele se perdeu, né? Se perdeu. Eu acho que a dona Elisa tinha, mas o caminho que deu a gente não sabe. Bom, Laura, os sindicatos aqui de Montenegro fecharam um acordo sobre a abertura do comércio no final do ano, para não haver aquela polêmica de abre, fecha, abre, fecha. Sim. Vão ser 2 domingos do mês de dezembro, vão ser de abertos em troca dos feriados de carnaval de 16 e 17 de fevereiro. Isso é importante já definir isso, né, Laura? Muito importante, muito importante. Veja, Adriano, a abertura aos domingos é perfeitamente possível, né? Mas tu tem que fazer esse meio de campo com o sindicato, e inclusive dando vantagem aos funcionários para o futuro. Normalmente era compensado com carnaval, né? Com outros eventos. Daqui para frente que poderão acontecer e que não forem feriados, mas que se faça a compensação, né, com esses dias trabalhados. Então, é o que vem acontecendo já de longa data, né? Isso é importante que as duas partes se acertem, até para favorecer a população, né?
a poder adquirir aos domingos, né, que fica, não tem trabalho, não tem nada, eles ficam mais livres para percorrer o comércio. Muito bem, Laura, agora a gente segue aqui com mais informações do nosso estúdio aberto. Agora vamos aí para assuntos da política nacional. O Palácio do Planalto está pressionando por absolvição de Cunha no Conselho de Ética. O que se ouviu, por exemplo, ontem, quem assistiu, né, o Cunha trabalhou de tal forma que ele arrumou aliados, ele montou a coisa para ter, inclusive ele colocou os 3 petistas, né, que poderão decidir a abertura desse processo. Ele colocou eles numa situação muito delicada, né? Se eles votarem contra, ele abre o processo de impeachment, né? Quer dizer, ele não abre, ele encaminha o processo de impeachment veja assim, ó, o Decreto-Lei 201, por exemplo, ele fala, é o que aconteceu aqui com o Paulo Azeredo, que na primeira sessão, uma vez que entrou a representação, na primeira sessão tem que ser encaminhada a plenário. E ele tem esse poder discricionário de fazer uma prévia análise antes de mandar, né? Existe isto, deve estar previsto dentro do regimento interno da Câmara. Então ele usa este argumento, né, para poder colocar o pessoal em situações delicadas, né, como essa. Quer dizer, os próprios petistas disseram, abriram o jogo, que votam contra o Cunha. Mas o PT diz que não vai interferir, mas o Palácio do Planalto está interferindo, né, talvez não diretamente, por baixo dos panos, né, para que os 3 petistas votem a favor do Cunha. Quer dizer, isso aí é o fim da picada, né? A prova é contundente contra o homem. A explicação que ele deu é explicação, nem para criança tu pode dar uma explicação dessa, né? Mas no jogo político tudo é possível. Isso mostra que o Palácio Planalto está com medo, realmente, muito, apesar de dizer que não é indício de algum está com medo, porque ele hoje não tem mais aquela tranquilidade de ter a maioria na Câmara, né? Então, se remeterem isso ao plenário, o plenário poderá determinar realmente a abertura do processo, né, de impeachment. E isso eles têm medo. Mas a situação está indo cada dia pior, né? Quando tu te imagina assim que o governo federal, o executivo federal, ele está tendo uma sobrevida, aparece coisas como do Delcídio, né? Aparece coisas como o presidente do Banco Pactual, né? E isto depõe sempre contra a governabilidade, né? E o país, então, ele está quase que parando. Nós não estamos mais votando as matérias de grande repercussão, principalmente esse ajuste fiscal que necessariamente tem que ser feito, né? Não estão votando. Muito bem, destaque do Jornal Progresso dessa sexta-feira. Começa a busca de assinaturas para igualar salários dos vereadores de Montenegro aos dos professores. Depois de tanto o Jornal Progresso noticiar que em outros municípios haviam ocorrido e iniciado campanhas para a redução dos salários dos vereadores, agora esse processo chega aqui a Montenegro. E a ideia é recolher 2.000 assinaturas para apresentar um projeto de lei popular. Sim. O projeto popular, ele pode ser encaminhado, né, através desse abaixo-assinado, juntando um anteprojeto para essa finalidade, e em que ser encaminhado ao Legislativo. Não sei qual vai ser a repercussão lá no Legislativo, né? Eu já tenho conhecimento assim de vereadores que gostariam de aumentar o número de vereadores, sim, digamos para 13 ou para 15,
mas mantendo o mesmo gasto atual, né? Hoje nós gastamos aos 10 vereadores em torno de 50 e poucos mil mensais, né? Esse valor seria dividido então por 13 ou por 15. Nós teríamos aí um valor de 3 mil, 4 mil, né, por vereador. Já é um bom começo, né? Agora, a vontade aí popular é de que o parâmetro a ser utilizado para o ganho dos vereadores seja o do salário do professor. No início de carreira. Início de carreira, é. Da em torno de 1.700, né? Eu não, no mérito da matéria, eu já disse isso há mais vezes, eu fui assessor jurídico da Câmara, né? Eu acho que por uma questão ética eu não devo me manifestar. Eu só posso dizer que eu assumi a vereança em 1972 sem receber, né? Nosso mandato era gratuito. E nós trabalhamos assim por 3 anos e pouco, né, sem receber. E depois houve uma emenda constitucional e nós passamos a receber um valor simbólico, reduzido, né? Mas também não se tinha um trabalho tão avantajado como tem hoje, né? Os vereadores, a dificuldade de tu conseguir buscar uma orientação dentro do executivo é muito grande, né? Então, o que tu faz? Qual é a última tábua de salvação? São os vereadores. E com isso os vereadores têm que prestar atendimento e também eles têm que fazer reuniões. E isso demanda um tempo muito maior do que demandava, um tempo de ocupação muito maior do que demandava lá no nosso tempo, né? Mas também o nosso valor era, quem sabe, a metade do ganho do professor hoje, né? Então, é uma questão de envergadura, é um enfrentamento, né, que o jornal começou essa campanha, né, um enfrentamento que se fará. Vamos ver os resultados. Em relação ao salário dos professores, a gente sabe que o professor municipal recebe melhor do que o recebe do Estado? Do que do Estado, né? Essa sempre foi a política, né? Não sei como está hoje. Quando era vereador, na época se dizia que os professores eram mais valorizados. E eram mais valorizados em termos de salários também? Não eram tanto assim, não. Naquela época, não. Inclusive, o professor, naquele tempo, antes do Dr. Schiller ser prefeito, né, o professor, quando se aposentava, ele continuava recebendo dos cofres públicos municipais. Aí, com o Dr. Schiller, ele passou todos os funcionários ao INPS. E isto houve uma melhora, ele pôde fazer uma melhora significativa também no ganho dos professores, né? E que isso veio aumentar. E agora com os FAP, né? Tu tem condições de, tu tendo a tua própria previdência, fazer projeções para o futuro, né? Estudos atuariais e fazer as compensações paulatinamente, de modo a ter essa previsibilidade, né? Tantos vão se aposentar em tantos anos, nós precisamos ter um valor X para poder custear esses valores, né? Então isso é muito importante e isso está sendo feito. Isso não pode ser sucateado. O que aconteceu com o Estado, né? Durante muitos e muitos tempos, o Estado deixava de repassar aquele valor, a contribuição patronal para o IP. E deu sérios problemas, né? O IP hoje está pelas caronas, né? Ainda o atendimento hospitalar, a hospitalização é muito boa, né? Quem tem o PAMIS, né? Mas muitos hospitais estão deixando de atender pelo IP. E está se tentando uma reformulação. Veja, o IP hoje, ele está buscando todas aquelas, fazendo sindicâncias sigilosas, inclusive, buscando aquelas pessoas, principalmente as filhas, né, não casadas, elas percebiam, independente da idade, enquanto vivas fossem e não casassem,
Então, essas pessoas, essas mulheres, né, beneficiadas, elas mantinham união estável, né, mantinham uma vida concubinária para não aparecer a certidão de casamento, né, e com isso não perder o ganho. E hoje o IP está buscando isso e está cortando um número muito grande de pessoas, né? Muito bem, Laura, olha só, com o o novo plano de carreira dos servidores municipais de Montenegro, os CCs entram de carona e também serão beneficiados, né? Sim, isso é. Os inativos também, né? Eles também são beneficiados, né? São beneficiados, né? É. Porque o CC está vinculado a um padrão, e se tu dá aumento de padrão, necessariamente eles vão receber um valor a mais, né? Esse é o problema, é o efeito cascata, esse efeito que vai se mostrar durante o andar do tempo. E é isso que o pessoal tem medo, Adriano, de que daqui a 3, 4 anos o prefeito municipal não tenha mais outra coisa que fazer a não ser administrar a folha de pagamento. E as novas admissões, né, vamos dizer, aumentar a máquina administrativa só mesmo se houver aumento da arrecadação. Agora, a tendência é de diminuição da arrecadação. Nós vimos ontem que o PIB deste ano vai baixar em 1,38%, quando estavam projetando um aumento de projetavam um aumento até de 2%, 3%. Né? Foram reduzindo até a 0,5%. E hoje nós estamos a 1,58%, né, abaixo, negativo. E isso é reflexo. E esse 1 ponto são bilhões, né? Não é pouca coisa. É verdade. Laura, nós ficamos por aqui. Tio Alberto, obrigado pela participação. Tudo de bom. Ok, obrigado. Voltamos amanhã. Até mais, pessoal.